criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós postamos aí as informações do mundo rodoviário para vocês. Galera, hoje eu quero trazer um fato histórico aí bem triste. Você sabia que no ano de 2014, na virada do ano de 2015, a Unesul passou os momentos mais delicados da história da empresa? Pois é, foi uma empresa que teve altos índices de acidentes e eu quero comentar com vocês sobre essa questão, tá? Esse é mais um quadro aí do Fatos Históricos e Curiosidades do Mundo Rodoviário. Todos temos uma época em que vivemos momentos difíceis, uma decepção, uma angústia, algo ruim ou um dia ruim. Isso não foi diferente em uma conceituada empresa do Rio Grande do Sul. Entre a virada do ano de 2014 para 2015, a Unesul Transportes da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ao qual hoje faz parte da então Viação Ouro e Prata, também de Porto Alegre, teve um período de 30 dias de trevas. Aí você se pergunta, o que houve, meu amigo Júlio? O que uma empresa mais teme? Você deve estar se perguntando. A resposta é simples, acidentes. O que qualquer empresa teme por causa de vidas perdidas, patrimônio perdido, indenizações, as vítimas e ações judiciais, gastos com honorários dos advogados e cansativos e longos processos judiciais que, para falar a verdade, é bom ser evitados. Esse com certeza é o que toda e qualquer empresa teme e não é para menos. Mas hoje vou comentar sobre 5 acidentes na Unesul que deu muita polêmica, principalmente a pressão da mídia em cima das empresas. Hoje, a empresa dificilmente se envolve em acidentes, mas na época em que se narrar, a maré da empresa não estava legal. Ainda mais que na época havia acontecido 2 graves acidentes na mesma época. O carro 2628 da Reunidas que tombou em Alfredo Wagner no dia 11 de 1 de 2015, que já abordei no canal, o link vai estar aí em cima para você depois dar uma olhada. E um acidente de grandes proporções, né? E mais um também que houve que foi envolvendo a Aviação Garcia. O carro 7836, né? Bem complicado, né? Bom, o primeiro acidente, vamos comentar aí, aconteceu no dia 15 de dezembro de 2014. Apesar de ter dado uma olhada, pesquisado, eu não encontrei o prefixo do carro. A foto que vocês estão vendo está bem ilegível, né? Não dá para discernir aí. Bom, quando o veículo da empresa tombou no quilômetro 15 da ERS 135 no trecho entre Passo Fundo e Coxilha, o ônibus fazia a linha Passo Fundo a Getúlio Vargas e levava 35 passageiros. O coletivo tombou após colidir com um carro e somente os 2 passageiros do carro ficaram feridos, com ferimentos leves. Segundo informações na época dos fatos, o motorista, que também ficou ferido, mais 3 passageiros, tentou desviar de um carro que fazia uma ultrapassagem, mas acabou colidindo com o carro vindo a tombar ao lado da pista. Bom, o segundo acidente aí aconteceu com o carro 3446. Foi o segundo carro a se envolver no acidente. G6200, na verdade dizendo, sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD 6x2. No dia 18 de 12 de 2014, depois de 3 dias do primeiro acidente registrado em dezembro. Outro ônibus da empresa com mais de 30 passageiros tombou no quilômetro 402 da BR-386 em Triunfo. O ônibus saiu de Passo Fundo em direção a Porto Alegre. 6 pessoas tiveram ferimentos leves. Segundo o relato do motorista, um caminhão teria fechado ele numa curva, onde ele acabou saindo da pista e vindo a tombar. Segundo o relato do motorista, o que salvou os passageiros foi o uso do cinto de segurança, né, que é muito importante aí, principalmente quando nós abordamos, quando nós estamos ali fazendo a apresentação, falamos da saída de emergência e o uso do cinto obrigatório, né, que é por lei. Bom, o terceiro acidente trata-se do carro 3810, que trata-se de um Marco Polo Viaggio G6-1050 sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RS. E engraçado que esse carro é um carro leito, que é preciso destacar, né? No dia 22 de dezembro, outro ônibus da Unesul saiu da pista e caiu na via lateral da BR-386, no quilômetro 347 em Lajeado.
O coletivo fazia a linha Porto Alegre-Erechim, mas embarcou seus passageiros em Passo Fundo. O motorista teria sofrido um mal súbito e perdido o controle do veículo. O ônibus estava lotado, mas apenas um passageiro ficou ferido por estar sem o cinto de segurança. Já o quarto acidente aconteceu com o carro 3852, que se trata de um Marco Polo Paradis G6200 sobre o chassi Mercedes-Benz O500 RSD. No dia 31 de dezembro de 2014, outro veículo da empresa esteve envolvido em um acidente grave no quilômetro 166 da BR-163 em Lindo Oeste, no Paraná, com 16 passageiros e motorista. De acordo com os passageiros, o motorista perdeu o controle do ônibus na curva e rodou 2 vezes antes de bater no barranco e tombar. O motorista teria perdido o controle da direção do veículo e caiu em um barranco. Uma mulher veio a óbito e outras 3 pessoas ficaram com ferimentos leves. E esse aqui, galera, o quinto acidente da empresa é o pior de todos, porque teve vítimas a mais, envolve uma imprudência do motorista, né? E outras questões mais que nós vamos abordar. Bom, o quinto acidente trata-se do carro 5882, que se trata de um Viaggio 1050 sobre o chassi Mercedes-Benz OF1724. Foi o quinto pior acidente envolvendo a empresa Unesul. O ônibus que sofreu um acidente deixando 8 óbitos e 32 feridos. Foi o quarto da empresa Unesul a tombar em 30 dias no Rio Grande do Sul. O tombamento ocorreu em uma curva no quilômetro 19 da ERS 030 em Glorinha, na região metropolitana de Porto Alegre. O ônibus que tombou no Rio Grande do Sul estava acima de 100 km por hora, diz a polícia. A Polícia Civil diz que, na época, o motorista do ônibus que tombou o ônibus estava em excesso de velocidade acima de 100 km por hora. O condutor prestou depoimento na primeira delegacia de Gravataí, mas o acidente foi investigado na época pela delegacia de Glorinha. Em defesa ao delegado do caso, o motorista alegou, segundo o delegado responsável pelo caso, o condutor negou que estava em alta velocidade no momento do acidente. Segundo o delegado, o seguinte, abre aspas, o motorista alegou que estava em velocidade de 60 km por hora, mas isso não é verdade. O perito já disse que ele estava em excesso de velocidade acima de 100 km por hora, declarou o delegado na época ao G1. Segundo o delegado, o tacógrafo do veículo apontou que o motorista estava a cerca de 115 km por hora. A velocidade máxima permitida para o trecho, uma curva é de 60 km por hora, informou o comandante da Brigada Militar. Ainda conforme a polícia, na época, o motorista também alegou durante o depoimento uma possível falha mecânica no veículo. Entretanto, essa hipótese também não foi confirmada pela perícia. Segundo a empresa Unesul, responsável pelo ônibus, o motorista ele trabalhava na empresa há cerca de 1 mês e tinha 18 anos de habilitação. O acidente ocorreu por volta das 14h15 no quilômetro 19 da rodovia conhecida como Estrada Velha, antes da construção da BR-290. A rodovia era a única ligação entre Porto Alegre e o litoral norte do estado. Segundo a rodoviária de Porto Alegre, o ônibus saiu do terminal às 12 horas com 27 passageiros com destino a Tamandaí, no litoral norte. Com ele pegou algumas pessoas ao longo do caminho, que era conhecido como esquema de pinga-pinga. Não é possível determinar a quantidade exata de passageiros no momento do acidente. O problema foi que a maioria dos passageiros estavam sem o cinto de segurança. 6 morreram no local e 2 vieram a óbito dias depois, totalizando 8 óbitos. O helicóptero da Brigada Militar também transportou médicos e socorristas até o local do acidente. Em defesa, a Unesul fez uma nota, né? A Unesul de Transportes Limitada lamenta o ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 6/1, na ERS 030, com um ônibus que fazia a linha Porto Alegre a Tramandaí. Bom, esse carro teve o prefixo mudado devido ao acidente, passando a ter o prefixo 5350. E galera, o motorista ele acabou aí sendo indiciado, porque, como eu disse para vocês, o tacógrafo que eu estou mostrando para vocês mostra a real velocidade em que o motorista estava. Apesar de eu ter pesquisado aí sobre algumas questões aí que eu não encontrei, né, se ele foi condenado ou não, mas eu creio que deve ter sido, já que a perícia constatou que ele estava a 102 km por hora no momento em que o ônibus veio a tombar. Uma velocidade mais, bem quase o dobro aí, né, do permitido no local, mas é bem complicado, né? Bom, mas galera, mas não acaba por aí não, teve mais um acidente, né?
Mas a lição, galera, não foi aprendida. No dia 14 de 3 de 2015, o carro 3658 que fazia a linha Guará, Paraná, Porto Alegre, no sábado, o coletivo tombou no quilômetro 374 da BR-381 em Itabaí, onde levou uma senhora a óbito. Um dia depois, segundo a PRF, dos 3 ocupantes do ônibus, 10 sofreram ferimentos leves e 9 foram liberados. Em nota, a empresa informa que lamenta o acidente ocorrido no sábado na BR-386, o ônibus fazia o percurso entre Guaíra e Porto Alegre e transportava 3 passageiros além do motorista. Dos 10 que foram levados ao hospital de Estrela, 9 foram liberados no final da tarde de sábado e conduzidos pela empresa até seus respectivos destinos. Uma das pessoas, infelizmente, veio a óbito neste domingo. Bom, galera, de todos os carros aí, o único que foi desfeito da empresa foi o carro 3446, né, que foi recuperado aí pela Unesul e foi vendido para a empresa JP Turismo, da cidade de Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul, onde ostenta o prefixo de número 100. consistente na empresa. Acontece um ou outro, né? Mas não no tamanho de grandes proporções. Então essa foi uma época negra na página da história da Unesul Transportes de Porto Alegre. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu sei que há várias pessoas que gostam de fazer os seus turismos, mas talvez não conheça uma agência de qualidade, principalmente você que quer ir para Bahia, lugares como Ilhéus, Salvador, Porto Seguro. Bom, agora não tem mais problema. Quero apresentar para vocês a agência de viagens Helben Turismo. Bom, a partir da Bahia você pode escolher a agência que com excelentes profissionais, tratamento VIP com guias e empresa aí que vai deslocar vocês nos lugares turísticos da Bahia. Bom, se você quer aí fazer parte de excursões para a Bahia e outros eventos, é só entrar em contato com a Helben Turismo pelo telefone DDD 75 9888 4829. Helben Turismo, aonde você faz o seu turismo com segurança. Olá, você que gosta de ônibus rodoviários, curiosidade das estradas, itinerários e muito mais, se inscreva no canal Júlio Costa Pé na Estrada, link na descrição. Consistente na empresa. Acontece um ou outro, né? Mas não no tamanho de grandes proporções. Então essa foi uma época negra na página da história da Unesul Transportes de Porto Alegre. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E até um próximo vídeo aí. E eu fui.